Em Atos capítulo 16, versículo 6 ao versículo 8, a palavra fala assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, e tendo passado por Mísia, desceram então até Troade. Olha só o que está acontecendo aqui. Muitas vezes nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Jesus falou que ele era a videira verdadeira e que sem ele nós nada poderíamos fazer. Nós precisamos da presença dele, precisamos da presença do Espírito Santo para nos direcionar em tudo. Muitas vezes você quer tomar uma atitude, quer tomar uma direção, muitas vezes você quer pelos seus próprios interesses, pela sua própria virtude, pela tua própria sabedoria, mas nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo que habita dentro de nós e nos direciona e nos dá sabedoria. A palavra fala que Paulo ele chegou num lugar chamado Frígia e ele tentava ali descer até as regiões da Galácia, mas a palavra fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, ou seja, o Espírito Santo impediu ele de anunciar a palavra. O Senhor era na vida dele, era a vontade de Deus ele pregar o Evangelho, porém naquele momento não era chegado ainda a hora de ele pregar o Evangelho na Ásia. E a palavra fala então que ele foi para um lugar chamado Mísia e ele tentou ir para a Bitínia e o Espírito de Jesus falou para ele: não, ainda não é o momento. E ele foi até Troade, teve uma visão, então ele passou para o lado da Macedônia porque ele viu um homem pedindo ajuda e lá Deus usou Paulo de uma maneira poderosa. Aqui nós aprendemos algumas lições importantes. Paulo tinha planos, mas Deus tinha um propósito maior. O Espírito Santo não apenas envia, mas ele também redireciona. Provérbios 16:9, a palavra fala assim: mas o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Romanos 8,14 fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito, você é filho. Nem toda porta aberta ela vem de Deus, nem toda porta fechada é uma derrota. Nós precisamos aprender a depender totalmente da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo também impede. A palavra fala que o texto mostra que o Espírito Santo impediu, não permitiu ele ir para determinados locais. Sabe por quê? Porque ele é aquele que nos direciona. Salmo 37, versículo 23 fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, deleita-se no seu caminho. Isaías 55, versículo 8 e 9, a palavra fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus eles são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes Deus diz não, porque ele vê o que nós não enxergamos. A negativa do Espírito é proteção, não é uma rejeição. Deus ele sabe exatamente o que vai acontecer, o que vai se passar, e ele fala não. Sabe por que ele fala não? Não é para o teu mal, é porque ele quer te direcionar. O Espírito Santo fala e precisa ser ouvido. Paulo discerniu a voz do Espírito Santo. Sensibilidade espiritual, ela é essencial. João 16, versículo 13, a palavra fala assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Deus ainda fala hoje. Deus ele fala através da palavra. Deus ele fala através da oração. O Espírito Santo ele mora dentro de nós. A palavra fala que nós somos moradas do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Precisamos desenvolver essa intimidade para discernir essa voz espiritual do Espírito Santo. O Espírito Santo ele muda rotas e ele cumpre propósitos. Depois dessa direção, Paulo teve uma visão de varões para macedônios dizendo: passa para a Macedônia e venha nos ajudar.
O impedimento era, na verdade, um alinhamento com o plano de Deus. Na terceira viagem missionária, Paulo voltou na Ásia para pregar o evangelho, mas naquele momento era plano de Deus ele ir até a Macedônia para pregar para os filipenses e essas cartas que nós conhecemos hoje. Jeremias 29:11 fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando Deus muda os nossos planos, Ele não está atrasando a nossa vida, Ele está nos levando ao centro da vontade dEle. O Espírito Santo, então, Ele nos direciona, Ele impede, Ele fala, redireciona para cumprir o propósito de Deus. Gálatas 5:25 fala assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se você tem ouvido a voz do Espírito Santo, ou você tem apenas seguido os seus próprios planos? Você tem ouvido essa voz? Ou você tem seguido apenas os seus próprios planos? Que Deus possa te abençoar, que você venha compartilhar essa mensagem com mais pessoas, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho. Que Deus te abençoe.